Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Voltamos hoje ao tempo comum. Na nossa reflexão de hoje, veremos o caráter amoroso de Deus em querer salvar o pecador, que aqui ele chama de doente. Veremos que não são os bons cumpridores de preceitos que Deus veio salvar, mas os doentes e lhes dar o remédio adequado para a sua doença. A fé que é capaz de curá-lo e salvá-lo da morte eterna, que é o resultado do pecado. Vamos à palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o caráter do coração de Deus atuando em Jesus é de nos constranger. Deus tem um coração generoso e amoroso com o homem. Imaginemos, meu caro irmão ou irmã, uma mãe que tem um filho que é viciado em drogas, que vê seu filho tão lindo, agora desfigurado, destruído pelo poder maligno das drogas. O coração dessa mãe deve sofrer todas as vezes em que vê seu filho sob os efeitos das drogas. Não conhece a própria mãe que lhe ama, tornou-se rebelde e lhe é arrogante, por vezes até violento. Será que essa mãe deixa de amar seu filho por causa da situação em que ele se encontra? Imagino que não. Imagino que essa mãe vai fazer o que for possível para salvar seu filho, torná-lo lindo novamente, gentil e amoroso. Pois é essa a mensagem que Deus nos apresenta em Jesus. É esse o caráter do coração de Deus. A sua mensagem que vem trazer ao mundo é uma mensagem de misericórdia com seus filhos drogados pelo pecado, os pecadores. Deus, ao ver seus filhos perdidos pelas drogas, indo para o buraco da condenação eterna, resolve salvá-los. Olha que coisa! Deus veio para os doentes, os pecadores. Jesus confronta os fariseus quando esses lhes questionam o porquê dele estar na companhia de pecadores, lhes dizendo: eu vim para os doentes. Quem já tem saúde não precisa de médico. O remédio que Jesus dá aos doentes, além do seu amor, é a fé. É preciso se alimentar com a fé. É preciso cultivá-la, não perder a esperança, confiar em Deus o tempo todo de nossa vida. Como fez Abraão, como visto na primeira leitura deste domingo. Abraão, mesmo em idade avançada, não fraquejou, convencido de que Deus tinha poder para cumprir o que lhe havia prometido, revigorou-se na fé e deu glória a Deus, firmado na esperança e na fé. Irmãos, é esse o remédio: ter fé em Deus, ter a esperança de que Ele vai cumprir o que prometeu a nós, a vida eterna. Afinal, é isso que está em jogo, a nossa salvação. O que não significa que nessa vida não gozaremos de seus benefícios,
Deus deseja nos abençoar nesta vida também. O céu começa aqui. Suas promessas começam se cumprindo aqui. Mas a mensagem de hoje é para nos fazer entender que Deus quer salvar o pecador, não o bonzinho que cumpre os preceitos. Você é pecador necessitado da misericórdia de Deus? Ou é bom de saúde, que cumpre muito bem seus preceitos, mas não se reconhece pecador? Irmãos, Deus não quer sacrifício, mas misericórdia. Esse é o coração de Deus. Não são os preceitos que cumprimos que agrada a Deus, mas a misericórdia. É preciso salvar os doentes, é preciso agir de misericórdia com eles. Jesus passou perto de uma coletoria de impostos e disse ao homem sentado nela: "Segue-me", e ele levantou-se e o seguiu. Aquele homem era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. O publicano era considerado o pior tipo de pecador da época de Jesus, um traidor da pátria. As pessoas passavam para outra calçada quando viam um publicano e cuspiam ao chão em repulsa a ele. E esse tratamento se estendia aos seus familiares também. Ninguém gostava daquele homem sentado na coletoria de impostos. Ele era desprezível para todos. Mas para Jesus não. Jesus olha nos olhos dele e lhe diz: "Segue-me". E ele levantou-se e o seguiu. A atitude dele é a que devemos tomar agora neste momento em que você ouve essa mensagem. Levantar e seguir Jesus, pois ele olha para você todos os dias e diz o que disse para aquele homem: "Segue-me". O nome desse homem é Mateus, o mesmo que escreveu esse evangelho. Tornou-se um apóstolo querido de Jesus. Jesus viu nele o que ninguém viu. Jesus vê em você o que ninguém vê. Esse é o caráter de Deus: amar quem não é amado e salvar quem está perdido. Pense nisso. Queridos irmãos e irmãs, fico por aqui. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar o like, comentar e compartilhar. Isso vai ajudar bastante o canal. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Querido irmão, querida irmã, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.